Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô. Eu sou Wagner Lira, professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje do Tarô em Foco é a intuição. O que é e como aplicá-la nos jogos de tarô. Sejam muito bem-vindos, pessoal, vai entrando. E o tema de hoje ele é muito comum dentro do meio tarológico, e não só do tarô, né? Também de outras ciências divinatórias, outras mancias. Todo mundo se pergunta, afinal, onde entra a intuição no processo de aprendizagem das leituras de tarô, das leituras de carta, para que a gente faça uma leitura, uma entrega, né, para os nossos consulentes, para os nossos clientes, com qualidade. Isso é muito comum também quando a gente decide estudar alguma ciência esotérica, né? Ou seja, quando a gente começa, os alunos costumam me dizer assim, quando eu pergunto por que eles começaram a estudar tarô e tudo mais. Aí eles dizem assim, professor, eu quero estudar tarô porque eu sempre tive uma boa intuição, eu sempre pensei nas coisas, elas aconteciam, eu quero estudar tarô porque eu sinto que eu tenho um sexto sentido. Por outro lado, muita gente não se debruça sobre o aprendizado das cartas de tarô ou também de outros oráculos porque pensa exatamente o contrário. Eu adoro tarô, eu amo as cartas, já me consultei várias vezes com cartomantes e tudo mais, eu sempre vou, mas eu não estudo porque eu não tenho intuição. Já pensou? Tanta gente que gosta do assunto e não estuda ou não acredita em si mesmo, porque acha que precisa dessa intuição tão famosa. E segundo, tem muita gente que vem para o jogo de cartas, vem estudar o jogo de tarô porque tem a intuição constante e aí chega e não sabe onde encaixar esse talento, essa facilidade dentro das aulas, dentro do jogo, dentro da consulta, e também acaba se sentindo muitas vezes inseguro, tá? Muita gente também fala, intuição só o sexto sentido feminino, ou muitas mulheres se cobram, né? Eu sou mulher, mas não tenho sexto sentido nenhum, eu não sinto, não vejo, não ouço, não faço nada, tá? Outra coisa muito comum, as pessoas também que já jogam tarô costumam ir a uma consulta, né, munindo-se tão somente da sua intuição. Eu jogo com a minha intuição, eu jogo 100% intuitivamente. Tá? Isso, se você, dependendo da pessoa que está falando isso, se você ouvir com um pouquinho mais de atenção, ela está querendo até dizer que não é intuição. Pela definição que ela dá, o que ela está chamando de intuição é, na verdade, uma mediunidade, é uma vidência, né? É um outro fenômeno. Também é algo que a gente precisa diferenciar quando está estudando tarô, tá? Então, por conta de todas essas manifestações dos alunos, das pessoas que eu já vi se debruçarem sobre o tarô, essa live foi feita para você hoje entender o que é a intuição, saber como ela funciona, como ela se manifesta, tá? E como isso acontece dentro da leitura do tarô, né? Como você vai usar e identificar aí dentro de você o processo intuitivo acontecendo durante a tua leitura. E também, que é o terceiro ponto dessa live, saber o que acontece, quais são os dois motivos pelos quais ela costuma falhar ou deixar de dar resultados pra gente, de bons insights na leitura, por conta desses dois pontos que eu vou também falar hoje na nossa live, tá? E aí você identificando eles, você consegue também saber quando, de onde veio o problema aí no teu inventário, e aí saber como resolver. Então essa live foi feita também para você. Muita gente tem essa dúvida, muita gente tem essa mesma dificuldade, tá? Então quero que você fique aqui com a gente hoje para aprender como lidar com a intuição dentro da leitura de tarô, tá? Então, se liga no meu canal, gente. Aqui que o pessoal que está assistindo na versão da reprise, já no gravado, essa live, né? Ativa as notificações do vídeo, tá?
para que você receba tudo aqui no sininho, o que você está sabendo, o que está sendo lançado aqui no nosso canal, diariamente vídeos para que você aumente o teu conhecimento sobre tarô, tá? Deixa o like no vídeo, que isso ajuda a gente aqui. Estamos fazendo um projeto muito bacana de lançar conteúdo de valor para você que gosta de tarô, para você que gosta de estudar as cartas e quer melhorar a tua leitura, tá? Então, o pessoal que já está seguindo a gente aqui no Instagram, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, aqui no Tarô em Foco, tá bom? Então, sou Vane Lira, professor de tarô, e quero ajudar você a alcançar a excelência nas cartas. Vamos lá! Começando então, afinal, o que é intuição? Intuição, vamos primeiro na etimologia da palavra, né? Intuição, ela também, assim como muitas palavras, vem do latim, a gente consegue entender de fato o que essa palavra quer dizer, tá? In, para dentro, interno, interior, tudo in, né? Para dentro. E tuere, né? Que quer dizer, na sua origem, olhar para. Tá? E aí depois a gente tem... Essa palavra ela também foi para outras línguas latinas, tá? O francês, intuition. Então a gente vem para o português com a intuição, ou seja, que tem significado, né? O sentido, a etimologia da palavra é o olhar para dentro. Tá? Na prática, quando você pergunta para alguém o que é a intuição, e ela não ocorre só dentro da leitura de tarô, tá? A intuição acontece aí para muita gente, tá? É a tua capacidade de olhar, sentir algo e dizer, isso vai acontecer, tá? Muitas pessoas passam por esse tipo de processo, por exemplo, quando estão, sei lá, eu não quero entrar nesse carro, e aí, né, é um táxi, enfim, a pessoa vai lá, aquele carro se acidenta, a pessoa ficou de fora. Ou a mãe que vira e fala o seguinte, meu filho não tá bem, liga pro filho, o filho tá lá tendo um problema no casamento dele. Então, assim, que a intuição materna. Ou você olha para uma pessoa e você não se sente muito à vontade com ela, e depois você descobre que essa pessoa não é alguém que bateu, né, a afinidade contigo, então você já sabia que não ia curtir. Então, são muitos os relatos. Gente, esse relato não acontece só agora, tá? No nosso tempo, porque isso já é, antigo. Como eu sempre conto, os oráculos, as sibilas, as sacerdotisas, as pitonisas, né? E também os homens que também faziam esse tipo de trabalho na antiguidade já eram pessoas também que trabalhavam a intuição, tá? O tarô não foi o primeiro oráculo que surgiu. Lembra que o tarô é um papel impresso, então a imprensa, né? Ou seja, a capacidade a prensa, né? A capacidade de criar livros, papéis com informações, isso é uma conquista da humanidade. Até antes disso, a gente não tinha esses recursos para ter tarô impresso, um baralho impresso. Então a gente teve outros oráculos antes, que eram de pedras, ossinhos, cristais, enfim, outros tipos de mancias, né? Outras formas de adivinhar o futuro, tá? Então, isso também já acontecia com a galera. Então, o que você tem que saber? Que intuição é para todo mundo. A intuição, ela é uma capacidade inata. Muitas pessoas têm a intuição mais aflorada e tem muita gente que não desabrochou nela ainda, tá? A capacidade que você tem de respirar, ela se desenvolve porque na hora que você nasce, tá? Ou seja, ela vem contigo. Você precisa, né? Para sobreviver, beleza. Então você vai trabalhando essa coisa ao ponto de ela ficar inconsciente, né? E ela é do nosso organismo, é da fisiologia que seja inconsciente. Talvez agora aí no vídeo você se ligou mais no ritmo da tua respiração só porque a gente falou dela, mas ela estava acontecendo, certo? Isso é uma capacidade que fica o quê? Involuntária em você. Ok. Aí você não sabia escrever, você aprendeu a escrever, a tua professora foi lá e ensinou a desenhar a letra A desenhar a letra B, né? E aí você foi e desenhou, e hoje você faz isso com fluência. Você desenha a letra A, desenha a letra B, tá? Então, cito o exemplo da língua japonesa, né? Quando você vai fazer os kanjis, você demora a aprender mas a gente repete, gente, é uma página desse tamanho, cheia de quadradinho. Aí a professora pede pra gente ficar repetindo. Na 20ª vez, a letra já tá melhorzinha. E aí depois vai melhorando, depois fica fluente, tá?
Ok, é o mesmo processo. Na escola, outro exemplo também que é muito bacana. Na escola a gente aprende a organizar o pensamento, a escrever, a se expressar. Quer ver uma outra força do elemento humano e que a gente não desenvolve tão bem na escola? O emocional. O emocional não é tão trabalhado assim no colégio, na escola. Os professores têm um conteúdo programático para fazer uma série de coisas que vai desenvolver das crianças a habilidade cognitiva, motor, psicomotora, etc. Mas a verdade é que a gente chega adulto e não sabemos lidar com as nossas emoções, não sabemos lidar com perdas, não sabemos lidar com frustrações, não sabemos lidar com obstáculos, né? Essas emoções às vezes devoram as pessoas. Por quê? Porque existe nelas e a gente não aprende a trabalhar com elas. Com a intuição é a mesma coisa. Só que tá pior ainda de todas as outras, né? Porque nem todo mundo acredita, aceita e entende que seja algo real da gente, portanto, todo mundo ignora. Então você aprenda, você não foi ensinado a intuir. Você não foi conduzido a ter um processo intuitivo consciente, ou seja, de maneira organizada. Você não foi treinado para isso e ninguém é. Essa é a verdade. Se você não é treinado para isso, como é que você espera que a intuição seja algo que vá fluir com naturalidade? Que você vai usar assim, como se você estivesse escrevendo um texto que você precisa se inspirar apenas e aí vai acontecer. Não acontece, isso é ilusão, né? Então fica no ar aquele monte de lenda urbana sobre, afinal, que cargas d'água é a tal da intuição que todo mundo diz para usar e ler tarô. Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Passando por isso, por que a intuição não é valorizada, né? Por que a gente não vê a intuição como algo de valor na nossa sociedade? Porque ela não é linear, ela não é objetiva, ela não é científica, ela não é acadêmica. Então, isso tudo tá fora, né? Então, por exemplo, se o meio da arte hoje, dentro da nossa sociedade capitalista, vê a arte já como, por exemplo, qual que é a diferença quando você chega e fala que você é um profissional do mercado financeiro, quando você diz que você vai estudar teatro, que você vai... Gente, eu vi muito isso, eu estudei na ECA, Escola de Comunicações e Artes. Comunicação, artes... Então, a gente já ouvia direto, assim, né, do pessoal que pegava e escolhia carreiras mais reconhecidas no mercado, como se a gente não tivesse a capacidade de também produzir valor dentro da sociedade, né? Então, os artistas sabem muito bem do que eu estou falando. Agora, se dentro das linhas científicas, né, comprovadas, tem as humanas aplicadas, tem o mundo metafórico, subjetivo, no qual estão os artistas, os poetas, os cantores, né, atores, tudo mais. Já é um mundo subjetivo, tu imagina o mundo dos videntes, o mundo dos intuitivos, o mundo daquele que fala com a alma, que olha para dentro e alcança um conhecimento interior. Gente, a nossa sociedade não olha para isso, mesmo, né? Então você tem que entender que, se você quer desenvolver a tua intuição, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar esses conceitos todos, limpar tudo isso que acreditamos na nossa sociedade que que tem menos valor, como a intuição, tá? Então é aceitar que a intuição é um processo poderoso e que, principalmente, capaz de todo mundo desenvolver, mas que, se você não for buscar por você mesmo, se você não desenvolver isso em algum ponto da sua vida, dificilmente você vai fazer isso sozinho, porque a sociedade não vai exigir isso de você para que você tenha sucesso. Por quê? Porque a sociedade não olha para esse ponto, tá? Simples assim. Aí, o que eu quero que você entenda? Que a intuição, ela é Vamos pegar o fenômeno, né? Você está me perguntando, beleza, então tá bom, já entendi isso, mas eu sei que ela acontece dentro de mim, eu já vi pessoas intuindo, eu já vi pessoas vivendo intuição, e agora que eu entendi que não é algo que vai ser ensinado para mim, eu vou ter que buscar por mim mesmo esse aprendizado. Como é que ela acontece? Como é que eu sei que a intuição está acontecendo?
A intuição está acontecendo quando você olha para uma coisa e aquilo vem assim na tua cabeça. Pá! Aquilo explode, aquela certeza, aquele insight, né? Chega a ser... Eu gosto muito das epifanias, né? Da Clarice Lispector, né? Assim, aqueles entendimentos, assim, quando ela saca tudo. É meio isso. A intuição, ela acontece dentro da tua cabeça e você sabe. Simples assim, tá? Ela vem e aí você, depois... Quando eu digo depois, gente, alguns segundos depois, tá? Você vai elaborando aquilo. Então a intuição, ela é uma lampadinha. Plim! Você vê, você sabe. Quando que a gente sofre? Quando a gente está vivendo o processo intuitivo. É porque a gente questiona, a gente diz que isso é bobagem, não a valoriza, não acredita, não aceita, diz que não tem fundamento, tarararará, e aí você simplesmente não consegue viver o processo da intuição. Por quê? Porque o processo intuitivo, ele precisa de um segundo movimento, que é a tua linearidade, ou seja, o teu racional. Então, a primeira coisa que você recebe é a lampadinha. Plim! Aí você vai elaborando. É a tua mente, o teu inventário acontecendo. Então, a intuição... Para tudo, tá? Ela não é em si mesma o fim, o ponto. Ela é o ponto de partida, ela é o pontapé, ela é a ideia, ela é o fio da meada pelo qual você tira um conceito maior a partir do teu trabalho, tá? Muito bem, então isso é intuição. Até aqui, tem algum tipo de pergunta, de dúvida? Tá tudo certinho? O pessoal tá conseguindo acompanhar? O pessoal tá acompanhando. Mensagem do Mercúrio Sagitário. Olá, querida! Stephanie Santos, Pop Ferrari. E também tem uma mensagem bem legal aqui do Luiz. Olá! Luiz Pons falou assim: amo assistir tudo que for relacionado à intuição. Parece que é algo único que possuímos. Digo, ela sempre anda lado a lado com a gente. Sim, sim. A intuição, quando bem desenvolvida, gente, ela é uma ferramenta maravilhosa de experiências pessoais, de desenvolvimento da tua capacidade de se colocar, de se projetar para o mundo, né? Então a gente vai falar bastante disso. Mas veja, a intuição, ela acontece dentro do teu dia a dia, e que se você tiver consciência das vezes que ela acontece, você vai ter essa ferramenta à tua mão, à tua disposição, e fazer um monte de coisa bacana com ela, né? Tem pergunta? É um comentário do Mercúrio Sagitário. Opa, olá, Mercúrio! Assim, a intuição em algumas linhas do xamanismo é entendida como um dos sentidos, similar ao olfato, ao paladar. Sim, por isso que ela é chamada também de sexto sentido, terceiro chakra, né? Quando a gente pensa assim que ela é como se fosse um dos sentidos, exatamente isso. Por isso que ela foi associada ao sexto sentido e também ao fato de que, quando a gente pensa do olhar, né, de chakras, os chakras, né? O terceiro olho é esse, da visão além, da visão da alma, a visão interior. Exatamente. Gente, intuir é ver e entender sem precisar explicar como, tá? Vivemos num tempo da humanidade em que tudo tem que ser absolutamente explicado. As pessoas vivem um processo de ansiedade generalizada. Então, todo mundo quer controlar tudo todo o tempo. Então, se você tem uma ideia na sua cabeça e você não sabe como você chegou lá, ou não pode explicar nada sobre como você chegou nessa sacada, nesse insight, as pessoas entendem que você está alucinando. Entendeu? Então, pra gente jogar tarô, é importante a gente ter algumas noções. E uma delas é saber que muitas das coisas que a gente vai alcançar na nossa leitura, para nós não faz sentido. Quem tem que fazer sentido é pro consulente. E aí, se você ficar elucubrando, virando a tua cabeça, né, procurando saber de onde aquilo saiu, como A, B, C, X, Z, você simplesmente perde o tempo da consulta, perde o tempo de ajudar, perde o tempo de elaborar aquilo que tu está intuindo e simplesmente se aprisiona nos porquês. Entendeu? E aí, vamos voltar aqui nesse fio da meada.
se a intuição é um ponto que você precisa desenvolver, então, de onde ela vem? De onde sai isso? Né? Tem que sair de algum lugar, certo? E é aí que você precisa ficar atento. A intuição, se etimologicamente ela é olhar para dentro e saber automaticamente, imediatamente, né? Ali no ato, né? No instante, esse átimo assim, explode na tua mente, na tua cabeça, na tua alma, no teu coração, onde você achar melhor. De onde partiu isso? Tá? E aí, dentro de você existe um universo. Dentro de você existe uma pessoa com um nome, com uma origem. Você veio de uma cidade, você veio de uma história tua, única. Você casou, você teve filhos, você se divorciou, você teve irmãos, você foi criado pela sua família, não foi. Você teve tudo da tua história. Tá lá dentro de você, não tá? Muito bem. Você tem sonhos, anseios. E você também trabalhou. Você teve carreira em música, você teve carreira na medicina, você participou do bake-off, né? Então, viveu experiências da confeitaria, você já atendeu o tarô, você já leu o tarô, você já estudou o tarô, você já estudou outra arte, outra ciência. Tudo isso é o manancial, é a fonte, é a origem, é o HD da tua intuição. A intuição é você inteiro. Só que na hora do intuir, dessa grande massa de referências, tem um funil, né? Uma saidinha. E aí, sai uma moedinha desse manancial, uma gotinha desse grande oceano, de referências, sai uma gota ali, aquela gota brilha. E como ela é tua, você olha e sabe o que ela é. Isso é intuição, você intui, né? Onde está o grande problema? É que quando você intui, você olha a gotinha, você sabe, aquilo vem na tua cabeça, como você vai conduzir? Então pensa o seguinte, se a intuição demora 3 segundos para acontecer dentro da tua cabeça, dentro do teu entendimento, o quarto, quinto, sexto, sétimo segundo é elaboração racional, mental tua. É aí que a gente perde a gotinha. Porque você vem e diz, não, isso não é possível, a gotinha se perde. Não, não acredito nisso, deve ser bobagem. Sei lá, isso é torcicolo. E aí você vai e ignora aquela gotinha. Então ela não elabora. A grande sacada da intuição é você receber a gotinha intuitiva, né, que vem na tua cabeça, e aí você começa a partir dela ampliando para entender e alcançar um macro conceito, um macro cenário ou uma grande ideia que veio daquela gotinha, daquela referência primeira. Então é isso o processo intuitivo, tá? Muito bem. Você viveu a experiência do intuir várias vezes na sua vida. Se você aproveitou o que veio da tua intuição ou não, aí foi você com a gotinha de intuição que chegou até você. Não que você não pudesse intuir, entendeu? Não é o processo de intuição acontecer ou não. É o que você faz com ele quando ele acontece. Essa é a parada, tá? Então, vamos lá. E aí, então a gente já entendeu o que é intuir, né? Os mitos que existem sobre isso, como que é o processo intuitivo, vocês reconhecerem de modo consciente, racional que ele é, né? Sabe que é um insight, é um ponto de partida e que depois você precisa elaborar, tá? E aí, como usar isso dentro da leitura de tarô? Como usar essa intuição dentro da leitura? Ela acontece dentro da leitura, sim ou não? Mito, né? Ou lenda? Aliás, mito ou realidade? Lenda ou um fato? Muito bem.
Nessa semana eu fiz uma live falando de por que estudar tarô como palavra-chave não dava certo. Antes de eu entrar nesse segundo ponto, temos pergunta. Vamos lá, Amadeu tem uma pergunta. É uma mensagem que eu achei que cabe no que você já ia acabar falando agora. Meu Sagitário falou assim: acho que a intuição diferencia aquele tarólogo que faz sua leitura apenas dependendo daquelas keywords, né, as palavras-chave, que foi inclusive que foi o tema da sua última live. Dos tarólogos que usam a intuição, eles vão muito além do que apenas usar as palavras-chave. Né? Sim, porque a palavra-chave foi o que eu disse na live passada, né? O pessoal que não assistiu essa live está assistindo a gente agora. O pessoal que não assistiu a live e está conhecendo a gente agora, procura a live do dia 13, tá, de janeiro de 2020, que foi uma live que eu falei que por que estudar tarô com palavra-chave não dá certo. Por quê? Porque o que a Mercúrio em Sagitário está dizendo é exatamente isso, que a leitura ela se diferencia, ela se destaca quando você vai além da palavra-chave. Fato. Né? E aí, como você usar a intuição dentro da leitura de tarô de maneira consciente? Quando você faz uma adivinhação, a arte de adivinhar o futuro, a arte de ler a sorte, de ver o futuro, nada mais é do que intuir de maneira consciente. Você está conscientemente desenvolvendo o ato e a ação de intuir para saber as coisas que acontecerão. Entendeu? Então, vamos agora entender como o tarô entra nessa. Então, o que eu estava dizendo, a carta de tarô, ela é um mundo, um universo simbólico. E aí, dentro desse símbolo, você tem o quê? Um universo de outros símbolos, de outras referências, de outros insights que estão ali. A intuição no jogo de tarô, ela não acontece para trazer para você a ideia pronta. Ela dispara em você uma ideia e você elabora a partir de tudo que você sabe sobre tarô e sobre o teu conhecimento de mundo. Junto a isso, você tem a adivinhação, a previsão em tarô, tá? Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, peguei uma carta aqui que fala muito de intuição, a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que convida você a olhar para dentro. Nada mais intuitivo que isso, né? Então, olhar para dentro é intuir. A sacerdotisa é uma carta que coloca pra gente o poder da intuição. Aí, você olha para a carta da sacerdotisa e você vê, por exemplo, um livro no colo dela. Aí você olha aquele livro e você pensa, putz, estudos. Ok, livros, estudos. E você está no meio da consulta. Aí você diz para a pessoa o seguinte, olha, você está guardando aí dentro de você a ideia de voltar a estudar? Percebe que eu, na leitura, tive um insight a partir de um dos símbolos do tarô. O livro da sacerdotisa, né, que é a Torá. Aí eu pensei, intuição, dentro, olhar para dentro, aspectos da carta da sacerdotisa. E um livro. Aí eu viro e diz o seguinte, eu acho que você está guardando dentro de você uma boa ideia, a de estudar. E estudar, voltar para os seus estudos. Portanto, invista nisso. Gente, a gente está só fazendo aqui uma troca técnica, a Amadeu está fazendo uma troca, a gente vai já continuar. Se você tiver pergunta enquanto isso, por favor, deixa aqui que o Amadeu está acompanhando, deixa pra gente aqui a tua pergunta sobre o que eu estou dizendo, que assim que o Amadeu me sinalizar, eu vou ler a tua pergunta, tá bom? Mesma coisa se você está assistindo na nossa reprise, deixa teu comentário aqui, deixa o teu comentário com a tua pergunta, que a gente monitora e depois responde pra você essa pergunta com toda a boa vontade e carinho, tá bom? O Luiz.cons comentou assim. Tá, Luiz. Segundo ele, a parte ruim da intuição é por muitas vezes a gente acaba deixando ela despercebida.
ou até mesmo ignora por persistência em seguir por outro caminho que não a convém. Sinto-me indesejado. Sim, porque é aquilo que eu estava falando no primeiro ponto. A sociedade não leva em consideração a intuição. Gente, nós estamos na sociedade. Por mais assim excêntricos que possamos ser, jogando tarô, sendo esotéricos, falando de coisas que vão além da comprovação científica pura e simples, nós fazemos parte da sociedade. Sobrepujar esses valores é algo que exige trabalho grande da nossa parte, né? Então você vai precisar sim trabalhar dentro de você esse questionamento sem fim sobre a intuição, tá? E eu vou dizer por quê. Segura um pouquinho aí que a gente vai já explicar por que isso, tá? O que acontece? Voltando ao exemplo da sacerdotisa. Eu disse pra você que a intuição é uma gotinha de ideia que vem na tua cabeça, que explode nos teus pensamentos. 1, 2, 3 segundos. O 4, 5, 6 em diante, você tem que elaborar, correto? O tarô é um manancial de chaves para você ter gotinhas de sacadas, de intuições e de insights. Cada carta do tarô, numa jogada, ela tá conversando ali contigo. Plim, plim, elas vão brilhando. E aquilo vai despertando, a partir daquele monte de símbolos, as sacadas, as intuições. Que se você começar a questionar no momento em que está recebendo, você interrompe a ideia, você interrompe a sacada. Se você atropela a tua intuição no meio da tua leitura com questionamentos, com inseguranças, com tendências, né? Que a gente quer às vezes colocar aquela resposta, como o Luiz estava também colocando, você interrompe o processo. E aí a gotinha é assim, gente, melhor do que uma gotinha, eu acho que ela é uma bolha de sabão, né? Ela vem, quando a gente toca e não toca direito, não faz direitinho, ela se perde, entendeu? E aí você não elabora. Se você tem uma sacada, você não elabora, você perde, tá? Pensa o seguinte, você gosta de escrever um blog. E aí você tá andando na rua, você teve aquela sacada para fazer um bom texto. Você escreve no teu note, escreve em algum lugar aquilo para não perder aquela ideia. Aí você vai chegar em casa e aí você vai elaborar essa ideia, transformar isso numa dissertação, num texto, né, coeso, organizado, trabalhar a ideia. Não é assim que a gente faz para ter um texto bacana, um livro? Muito bem. A intuição, ela acontece num processo mais rápido, porque ela acontece no espaço da leitura. E dentro do espaço da leitura, no momento da pergunta do teu cliente. Então, você não tem esse tempo para anotar e depois elaborar. Você tem que receber, não questione. Não questione. Primeiro, você vai questionar quando você estiver na elaboração. Aí você questiona, você analisa, você elabora, você expande, vê se faz sentido. Aí sim você fala. Qual que é a diferença? Na leitura, isso dura segundos. Entendeu? Você não vai fazer isso um texto. Até porque a pessoa pergunta: ano que vem devo ir para a faculdade? Tá. Veio a própria sacerdotisa, é um bom exemplo. Veio a sacerdotisa. Aí você olha, né? Primeira coisa que você vê na carta, você vê as duas colunas, uma pessoa vestida com roupas sacerdotais e segurando um livro de anotações, que na verdade é a Torá. E quem conhece a Torá sabe que ela é escrita na mão, né? Então, o que você diz para essa pessoa? Você olha e fala assim, vai estudar, veja o ano que vem você na universidade. Agora, se eu olho a sacerdotisa, entendi que a sacerdotisa, olha, eu vejo que ela vai. Aí eu penso, não, eu não posso. Não é possível, porque a sacerdotisa, ela tá no templo. Aí eu arranjo um monte de outras coisas que, né, muitas vezes isso vem dos nossos conceitos ou preconceitos sobre os arcanos de tarô, e a gente interrompe. Aí não consegue ler a carta, não consegue ler o tarô e, portanto, trava na leitura. E aí a gente, não tendo como fazer, precisa dizer para a pessoa, olha, vai ser um ano de muitos estudos, de muita dedicação para você. Mas, no fundo, você viu que ela ia para a faculdade e não disse porque travou o teu processo intuitivo, entendeu?
A leitura de tarô com intuição é você perceber dentro de você o fenômeno intuitivo acontecendo. Ou seja, você está aberto às leituras. Você vai ler o teu tarô por 1 hora no atendimento. Então, é a hora de você ligar o teu Wi-Fi e ficar atento aos sinais. Então você abriu ali, veio a pergunta, aquelas cartas aparecem, você vai olhando, vem a construção. Não fica ali, pega aquilo, abre o arquivo, tira o zip, né? E aí vai elaborando, vai concatenando e tudo mais, confirma com os símbolos que estão acontecendo ali naquela jogada. Pô, faz todo sentido isso. E fala. Leitura com intuição é 50% do jogo. A metade do teu jogo de tarô, metade do teu atendimento é intuitivo. Sempre será. A outra metade é a tua técnica. Tudo que você sabe sobre tarô, as formas de jogar as cartas, o método do que você escolheu, o teu conhecimento sobre arcanos, o teu conhecimento sobre símbolos, a qualidade do teu atendimento com o consulente, né? Lembrando que você é também um empreendedor, portanto você está recebendo alguém, você precisa deixar para ele ali um cafezinho, um acesso ao toalete, uma água, uma cadeira para ele sentar, uma almofada para vocês dois estarem sentados naquele clima mais bacana, a privacidade. Esses outros 50% é tudo a qualidade do atendimento, que envolve uma técnica dentro do processo de oferecer um serviço, da tua entrega do serviço atendimento de tarô. Os outros é 50% da tua intuição, trabalhando para você encontrar a palavra correta daquele jogo para orientar a pessoa da maneira correta com aquela carta, tá? Agora, desses 50% intuitivos, 100% disso é confiança em você mesmo. Se você não trabalha a autoconfiança, você não intui de maneira tranquila. Você não consegue intuir. Porque se você não acredita em você, você acha que você vai acreditar na sua intuição? Se você não acredita em quem você é, naquilo que você faz, se você não confia que você estudou tarô, se você não confia que você treinou, que você está habilitado para aquilo, você vai confiar no que você está intuindo? Claro que não. E aí você vai ter aquele monte de intuição durante uma leitura que não vai fazer sentido nada com nada. Porque não é só intuir, é intuir, pegar esse código, decodificá-lo de maneira racional, de maneira a concatenar as ideias, né? E confirmar. Você confirma, você faz a previsão, a adivinhação e o teu cliente sai satisfeito porque ele vai entender, ele vai ver. Né? Se não vem aquele monte de informação e você dá bug, você tem tilt na tua programação. Não funciona, o código não sai certo, as pessoas não decodificarão, ou seja, elas não vão entender a tua leitura, né? Então, você precisa entender o seguinte, que trabalhar a confiança em você mesmo é a chave. Ah, mas como eu proponho isso? Jogue tarô para você mesmo. Quando eu faço posts e faço reflexões profundas, coloco lá para vocês me acompanharem, lerem como eu olho as cartas, é porque eu quero que vocês façam isso por vocês, na tua vida, no teu dia a dia. Não dá para ter uma leitura de tarô com excelência se você só pega no teu tarô quando você vai atender alguém porque você quer atender a pessoa. Não, se você não é a pessoa que mais pega no seu tarô, que mais se relaciona com ela, não adianta. Você não vai ter uma boa afinidade com o teu instrumento de trabalho para poder ler com qualidade, porque você não vai confiar em você, você não vai confiar na tua leitura. Aí entende por que é tão difícil ler para você mesmo? Porque você não confia em você, você não se relaciona com o teu tarô. Como é que você vai esperar confiar em você mesmo para fazer uma boa leitura? Não acontece. Então, minha proposta para você é: confie em você mesmo, desenvolva essa confiança, jogue tarô para você mesmo, jogue tarô para aquilo que você precisa fazer na sua vida, nos seus projetos, na sua vida afetiva, com a sua saúde, com o seu desenvolvimento profissional, tudo. Para confiar e desenvolver essa confiança que vai ajudar você no processo intuitivo, tá? Tem uma pergunta. Vamos lá.
pergunta de Mauro Ricardo. Ele perguntou se uma previsão pode mudar a partir da intuição. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Se a previsão pode mudar a partir da intuição. Mauro, deixa eu só ver se eu entendi o que tu tá querendo saber. Porque assim, quando você faz a previsão, né, é a tua intuição, né, funcionando, é a tua elaboração intelectual, tudo que você sabe sobre aquilo que te levou a isso, né? Ou seja, você teve um símbolo de uma carta que te levou a pensar isso, como eu dei o exemplo aqui da sacerdotisa. O livro. O que eu sei de livros? Estudos, universidade, conhecimento. Aí eu falo para a pessoa, vai entrar na faculdade? Vai, estará com os livros na mão, né? Os cadernos de anotação, tá? Então isso é uma forma de prever usando a tua intuição e elaborando a tua intuição para chegar na previsão, tá? Muito bem. Agora, quando você faz esse tipo de previsão assertiva, usando a tua intuição, elaborando com a tua técnica e confiando em você mesmo, você chega na previsão correta. Aí a pessoa fala, poxa, beleza, estarei na faculdade, que bom. É nesse sentido? Porque como mudaria? Se você puder escrever aí para o Amadeu como você entendeu a mudança da previsão, explica aí que eu continuo explicando, tá? A partir disso, tá? Mas só já fiz essa revisão. Quando ele escrever, Amadeu, me fala, por favor, tá? Deixa. Mercúrio também falou que vale lembrar que o tarô, além de tudo, é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim, o tarô, se você joga tarô para todo mundo e não joga para você, você perde uma grande capacidade, uma grande oportunidade, né, de aplicar para você o que você está explicando para os outros aplicarem, né? Então não faz o menor sentido você aconselhar todo mundo e ser o primeiro a não viver aquilo, né? Então, joga o tarô para você, vai, né? Muito bem, o Mauro falou, antes de eu entrar no terceiro ponto? Ainda não, quando ele falar eu dou um sinal. Tá bom. Gente, terceiro ponto. Quando a tua intuição vai falhar e como identificar quando ela está falhando, tá? Muito bem. Você tem 2 pontos que você não vai conseguir usar a sua intuição dentro de uma leitura de tarô. O primeiro ponto deles é não conseguir intuir propriamente dito. Ou seja, você não está intuindo naquele dia porque você não está intuindo, né? Porque, em geral, está relacionado a estresse, cansaço, desgastes físicos, energéticos. Então, é aquele dia que você abre o teu tarô e você vê assim, nossa senhora, parece que eu estou lendo um livro em javanês. Você olha e não vê nada. Se você está sentindo isso, dever de casa para ser feito. Qual é o dever de casa? O que está te desgastando. Tenha muito claro o que te desgasta como tarólogo. É o horário que você está atendendo? São as horas de sono que você está tendo ou deixando de ter? Você leu depois do almoço? Isso te dificulta a leitura? Ou não? Você lê com fome te dificulta, então você prefere ler com a barriga cheia. Você tem que entender que o teu corpo afeta o teu mental, afeta o teu emocional e afeta também o teu energético e, por consequência, o teu intuitivo. Logo, né, você precisa identificar qual é o teu melhor momento para atender. Não adianta você estar cansado, exausta, cheio de preocupações e querer estar com a intuição do oráculo de Delfos. Não vai acontecer, desculpa, mas você não vai conseguir chegar nisso. Todos nós temos os dias que você está por aqui de obrigação, por aqui de preocupação. Pessoas, por exemplo, você vai atender alguém, você tem uma agenda, você é um profissional que atende todo tempo, o dia e tal, com a tua agenda. Um belo dia, teu filho acorda com gripe, você passou a manhã inteira no hospital com uma criança. Ou um parente meu, né, ficou que nem... Gente, tive agora, eu estava em Manaus com a minha agenda cheia de atendimentos e minha avó, que me criou, 92 anos, ia fazer 92, né, ela caiu, quebrou o fêmur e se machucou. Fiquei uma semana inteira, a minha família com a gente, com a minha avó na UTI e eu tinha os atendimentos. Tenho tempo de estrada, eu reduzi minha agenda pela metade.
No tempo que eu tava entre a minha família e eu se revezando na UTI, né? A minha avó infelizmente faleceu, né? Mas a gente se revezava. O tempo que eu tava em casa eu estava atendendo, mas eu reduzi pela metade a minha agenda, porque senão o cansaço para dar conta da rotina e tudo mais, diminui a nossa, não é a qualidade, diminui a nossa capacidade de estar com aquela concentração perfeita todo o tempo. Você é humano. Então, a primeira coisa, se você não está intuindo no teu jogo, perceba, pode ser algo que esteja afetando a tua qualidade de vida, né? De sono, fome, alimentação. Outro exemplo, eu já identifiquei em mim que leituras de manhã, para mim, são mais fluidas. À noite, eu jogo quando eu tive um bom descanso depois do almoço. Então, os dias que eu atendo à noite, depois do almoço, eu dou uma descansadinha. Entende? Aí, à noite, eu tô ótimo para atender. Então, eu já tenho também a minha rotina, a minha forma de me preparar para estar bem para um atendimento. Então, quando eu atendo à noite, eu descansei depois do almoço, tá? Isso me acostumei a fazer isso. Muito bem, temos pergunta. Luiz Combs perguntou: Wagner, você acredita que pessoas sensíveis em excesso têm mais dificuldade para realizar o jogo de tarô? Falo por mim. Tenho muito medo do meu lado emocional falar mais alto. Muito boa, uma ótima pergunta. Você tem medo do teu lado emocional falar alto. Por quê? Porque são duas coisas que acontecem dentro do processo intuitivo quando a gente está começando. Tem os super intuitivos e tem os inicialmente nada intuitivos. Precisamos ter o equilíbrio nos dois cenários, tá? O muito sensível... Gente, eu também falo, eu tenho lua em peixes. A pessoa com a lua em peixes, ela tem assim... o grau de empatia, sensibilidade ao meio afeta, tá? Então, se esse é o teu caso, o que eu te aconselho? A saber o que te deixa super sensível. Tá? Então, por exemplo, o que deixa você super sensível? Atender pessoas em condições muito dramáticas? Ah, não, você está sempre muito sensível. Então, o que você precisa trabalhar em você para que a tua super sensibilidade esteja, né, condizente com o necessário para o atendimento. Então, também, sugiro para você, se você já joga tarô, jogue tarô para ver o que desperta a tua super sensibilidade e o que controla, o que ajuda, o que cura, o que pode te canalizar essa sensibilidade, entendeu? 2 cartas para você já consegue fazer essa leitura e saber como alcançar o teu equilíbrio emocional para ter uma intuição na medida correta. Lembrando que a intuição demasiada, ou seja, demais descontrolada, ela superexcita os nossos sensores e a gente acaba tendo uma informação entroncada. A gente não consegue intuir, tá? Direito, porque é muita informação, você não processa, não administra. E aí você precisa trabalhar isso no desenvolvimento racional. Então, se você está intuindo toda hora, você perde o linha. Então, dá um bug, entendeu? Então, minha sugestão é saiba aquilo que te tira o eixo. É que nem eu tô falando, por exemplo, eu com fome eu não gosto de ler. Então, quando eu vou fazer um atendimento um seguido do outro, eu já sei, eu marco a cada dois atendimentos, eu paro, dou um break, tomo iogurte e continuo mais 2. Entendeu? Então, é a minha forma. Porque quando eu tô com fome, aí eu já não tenho a mesma... Eu fico com aquela informação, eu tô com fome. Então, eu não faço isso. Eu vou e como um lanchinho e melhora. Então, você tem que identificar qual é o teu padrão, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que afeta você na tua intuição é o segundo movimento da intuição. É não conseguir elaborar racionalmente o que você recebe pela tua intuição, tá? Que é o caso dele, ele estava falando, né? Muitas intuições ele não elabora, portanto não decodifica o que recebeu. Então, para isso é estudo, gente. Para isso você tem que estudar. Então, você tem que estudar para saber qual que é o melhor método, qual que é a melhor forma de decodificar aquele símbolo. É o estudo da simbologia, é o estudo das técnicas, os outros 50 do jogo de tarô. Por quê? Porque se você recebe a intuição, mas não sabe com a técnica correta desenvolvê-la, você não alcança também uma conclusão. Então, me chamou a atenção o livro da sacerdotisa. Tá, mas eu não sei o que significa livro, não sei que livro é esse, não sei como fazer isso.
Tá, e aí? Você não elabora. Você até recebe o pacote do correio, mas você não sabe onde é que está a abertura dele, portanto você não usufrui daquilo que você recebe. Entende? Então, o primeiro ponto é: saiba o que te deixa mais cansado, o que te limita a capacidade de estar se sentindo 100% bem para atender. E 2, saiba o que você sabe sobre tarô. Um precisa trabalhar com o outro para que a intuição flua. Senão você só fica intuindo ou você só fica na técnica. Se você só fica na técnica, você fica robotizado, né? Até ler, mas não dá saltos. Se você só intui, você só fica falando mirabolâncias e não organiza o discurso da tua consulta. Então as duas precisam trabalhar em perfeita harmonia para que a tua intuição te ajude na medida correta, as tuas técnicas recebam essa intuição, você elabore e a tua leitura aconteça de maneira fluida, natural, elegante, organizada, inteligível e principalmente eficiente, eficaz, para que a pessoa para quem você está jogando saiba o que fazer com as previsões que ela recebe. Entende? Pessoal, nosso tempo está acabando da nossa live. Temos alguma pergunta? Mauro chegou a falar? Não, ele não concluiu. Tudo bem, mas deu para explicar o que ele queria saber. Realmente, gente, previsões, lembra que o futuro ele é totalmente mutável. Você tem que trabalhar para mudar seu futuro para melhor. É por isso que a gente vai ao tarólogo, tá? Então, faça o seu futuro, o futuro que você almeja para você mesmo. Vá, ouça as previsões nos tarólogos, jogue o tarô, faça as previsões para você e para as pessoas e deixem elas muito conscientes de que elas tudo podem alterar a partir da postura do que elas fizerem com o que elas vão descobrir na tua leitura e fazer um futuro melhor para elas. É por isso que a gente tem que jogar tarô, para fazer ser melhor ainda o amanhã, tá bom? É isso. Agradeço a vocês pela presença, pela participação. Um beijo a cada um de vocês. Desejo um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira e a gente se vê no próximo Tarô em Foco para ajudar você cada vez mais a alcançar a excelência na leitura das cartas e um grande obrigado a cada um de vocês, tá bom? Obrigado, Amadeu, pela presença, pela participação e ajuda. Obrigado a cada um de vocês pelas perguntas. Se alguém tiver mais uma pergunta, deixa por favor aí pra gente que a gente responde. A gente entra pelo direct, tá? E muito obrigado. Até. Tchau.